de orientação à escola, né? Então, considero que é uma atividade aí importante e efeito já de 3 anos de trabalho, né? E de se debruçar aí sobre não só sobre os conceitos da psicanálise lacanianos, né? Da leitura que o Lacan faz, né? Como também assim pensar o que é um analista, né? Então, eu acho que é um passo importantíssimo que se faz quando, num movimento psicanalítico em Teresina, se decide pensar sobre o que é uma escola, né? Para que serve uma escola, né? Por que que então, onde né? Como é que faz isso? Como é que se surge um psicanalista? Né? Por que que é numa escola de psicanálise e não num instituto, né, que ensina os conceitos lacanianos? Né? Por que que é numa escola de psicanálise e não na universidade, onde temos tantos doutores, pós-doutores, né? Enfim, por que que o lugar da psicanálise, né, de se pensar a transmissão e o ensino da psicanálise é uma escola de psicanálise e não qualquer outro lugar, né? E eu acho que a gente tem que guardar essa ideia de lugar, porque eu vou falar da escola como um lugar, né? Na sua função de garantia, né? O que que é a garantia para a escola tem a ver com o lugar que ela ocupa, né? Então, por que não qualquer outro lugar e uma escola de psicanálise, né? Eu estou falando isso, gente, mas essa foi minha questão durante muito. Aliás, isso nem era questão para mim, porque eu frequentava as escolas de psicanálise. Eu fico brincando que inadvertidamente eu ia em vários seminários a partir do tema que me interessava, né? O meu percurso aí com o campo lacaniano, inclusive, ele entra na minha vida assim. Eu estava estudando na universidade sobre abuso sexual, que foi a minha dissertação de mestrado, e eu tinha um seminário de psicanálise com crianças que eu achava interessantíssimo, e assim comecei a frequentar esses seminários sem a menor, já fazia minha análise há algum tempo já, mas sem o menor questionamento sobre o que que era aquilo ali. Para mim era mais um lugar de discussão da psicanálise, né? Enfim. E foi dentro do campo que eu comecei a escutar, então, né, qual era a proposta de formação de psicanalistas, que história era aquela, né, de várias pessoas, né, estarem ali estudando psicanálise, pessoas que no final das contas não iam receber diploma nem certificado. Isso é estranhíssimo, achava estranhíssimo isso, né? Ué, mas eu vou fazer essa. E como que eu ponho no meu Lattes? Né? Que a gente sai da universidade assim, né? Mas como que eu ponho no meu Lattes? Qual é o. Né? Como que eu comprovo isso? Ou então, quando a gente está no mercado de trabalho, né? Mas para que isso me serve? Né? São perguntas que a gente faz, né? Para que isso me serve aqui no, numa seleção, para eu trabalhar? Eu quero trabalhar, né? Enfim. E aí o pessoal fala, não, não é bem assim, é uma outra lógica. E que outra lógica é essa? Né? É, e a outra lógica, né, ela da escola, ela vem junto da outra lógica que o Lacan propõe para reler Freud. Né? Niki Lacan percebe que estava havendo, né, uma institucionalização da psicanálise, esse nome palavrão, né, uma institucionalização da psicanálise, né, em vários níveis, não só das sociedades psicanalíticas que o próprio Freud fundou na Internacional de Psicanálise, a famosa IPA, né, Associação Internacional de Psicanálise, que existe até hoje, que congregava uma série de sociedades. A psicanálise se expandiu pelo mundo, né?
O Lacan, então, é de uma época onde isso já está institucionalizado, né? Com várias regras de funcionamento, né? Sessões de 1 hora, né? Tantas vezes por semana. Quem quisesse fazer formação tinha que fazer formação com um analista de data da sociedade, tinha que fazer supervisão com alguém que era indicado pela sociedade, enfim, várias regras, né? E aí eu brinquei com a lógica, porque é a partir da lógica que Lacan começa a botar fogo no parquinho, né? Lacan é desse, gente. Ele coloca fogo, sabe aquela figurinha que a gente manda para os outros, fogo no parquinho? Essa é a onda, é a vibe do Lacan, né? Ele começa a botar fogo no parquinho quando ele começa a dizer, gente, mas peraí, né? O Freud está trazendo uma lógica de funcionamento do inconsciente, né? O Freud está trazendo que, inclusive, o inconsciente ele tem um outro tempo. Por que que daqui de fora, determino cronologicamente o tempo de uma análise, por exemplo? Né? Por que que eu, daqui de fora, que determino quem é um analista que você vai fazer análise, se você quiser fazer uma formação? Porque nessa concepção de analista de dados, é igual um curso, você se matriculava, né, e você teria indicação daquele analista, né? Por quê? Né? E o Lacan começa, então, a não só reler Freud, mas a utilizar da linguística, a utilizar de outros campos de saber. Vejam, gente, utilizar, né, é, é, não quer dizer que ele é, é, aplica o que está sendo dito lá na psicanálise. Quando ele se utiliza da linguística, ele precisa subverter a linguística. Lá na região serrana, a gente tem um seminário relendo, né, Função e Campo da Fala e da Linguagem, que é o texto inaugural do Lacan, né? É um texto que marca o ensino lacaniano, né? E ele se utiliza da linguística, mas ele não usa a linguística naquilo que ela traz no seu corpo teórico. Ele não repete o que a linguística traz, né? Ele inclusive subverte com a noção de significante, né? Do signo linguístico. Ele vai fazendo subversões para que esse saber possa ser usado na psicanálise, né? Então, qualquer outro campo de saber usado na psicanálise, ele acaba caindo nesse lugar de subversão, né? Então, a gente já está aí falando um pouco da lógica da psicanálise. Não é um saber que congrega, que soma outros saberes, né? É um saber próprio que considera os outros campos de saber, mas que também considera que são outros campos que funcionam discursivamente de uma outra maneira, né? E, portanto, que ela pode se encontrar com esses outros discursos, né? Mas em que ela toma um pouco desse discurso para si, ela vai precisar fazer uma operação, tá? Que eu estou chamando uma operação subversiva. Eu não sou só eu que chamo, né? Todo mundo considera aí uma certa subversão da psicanálise, né? Do que o Freud faz. Subversivo no sentido de que ele propõe uma outra lógica, né? Então, por que que a formação de um psicanalista seguiria uma lógica que não é do seu discurso? Por exemplo, uma lógica que é do discurso da universidade, aquela que você se matricula, né? E quem diz que você é um psicólogo, por exemplo, no final de um curso de psicologia, é a universidade. E o conselho de psicologia vai reconhecer isso, independentemente do psicólogo que você é, ou independentemente se você se autoriza como psicólogo ou não, né?
Nada disso é levado em consideração. A sua posição diante daquilo que você aprendeu durante 5 anos numa universidade de psicologia não é levado em consideração para você receber o seu registro. Não é? Não é isso, gente, que acontece? Ah, eu esqueci de falar. Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou falar, se me deixar, eu vou falando. Aí é um encontro discursivo com a universidade. Mal de professor. Se deixar, vai falando, fazendo associações. Então, vocês podem interromper a hora que quiser. Não precisa ser no bate-papo. Vocês podem abrir o áudio e falar, Pedro, e aí eu paro, tá? Podem interromper e colocar as suas questões na hora que vocês quiserem. Então, a pergunta em relação à escola era isso. Assim, por que se eu vou criar uma escola, né, ou na época de Freud, né, uma sociedade, por que essa sociedade tem regras como se fosse uma instituição de ensino, né, universitária, de ensino fundamental que seja, né? Por que tem que ter a mesma lógica? Não tem que, Lacan fala. Gente, não tem que. Ei, tem algo acontecendo aí. E aí ele começa a propor. Pode falar, Raíssa, fala aqui pra gente. Boa Manda aqui. noite. Eu Boa noite. coloquei aí no chat um pouco, é uma dúvida assim que me muito me me inquieta. Assim, a questão eu queria saber um pouco da sua opinião sobre essas escolas que até hoje exigem que você faça análise com um analista vinculado a elas. E aí eu Uhum. até coloquei, a transferência seria da ordem do negociável, porque, assim, é uma coisa comum, as pessoas que são de Teresina podem atestar isso. Aqui em Teresina, as escolas que existem fazem esse pedido. E eu, particularmente, me sinto bem desconfortável, porque eu não consigo me adequar a essas exigências de ficar dentro do quadrado, dentro da caixinha, dentro dessas escolas. E aí eu conheço várias pessoas que fizeram um percurso bacana na psicanálise sem uma vinculação com a escola, se autorizaram analistas na sua análise, com a supervisão, mas ainda tem muita controvérsia. E aqui em Teresina, principalmente nas escolas, nas faculdades de psicologia, eu sou da estadual. Uhum. Eles têm muito discurso de que você, para ser analista, precisa estar vinculado a uma escola. Então, existe muito esse mito aqui. Eu queria saber um pouco da sua opinião. Tá. Ótima pergunta. Tem tudo a ver com o que eu estou propondo que a gente reflita aqui mesmo, né? Bom, uma escola que exige que você faça análise com um analista daquela escola não é escola, tá? É, é, talvez seja uma sociedade de psicanálise legada à IPA, que faz isso. Você precisa fazer análise com analista didático. Mas não pode ser escola porque fere o fundamento da proposta lacaniana. Então, assim, se chama escola, já vai contra o que o Lacan propõe no ato de fundação da sua escola. Tá? Então, o Lacan, antes de romper com esse modelo das sociedades e de funcionamento da IPA, né, da Internacional de Psicanálise, ele tenta permanecer nela com o seu discurso, não sozinho, com várias outras pessoas, né? Françoise Doutor, Daniel Lagache, uma série de outras pessoas que estavam ali é, é, se posicionando, né, principalmente na França, se posicionando de outra maneira diante do que a IPA vinha propondo como direção do tratamento, né, propondo como formação do analista. Tá? Toda a direção do tratamento, formação do analista, supervisão, é, 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 a própria leitura teórica que se faz, tudo isso na psicanálise está junto e misturado. Não tem como você fazer uma coisa de um jeito e a outra não, porque você entra numa certa espiral
né, e uma certa lógica de funcionamento que te tira do campo da psicanálise, né? Então essa galera queria recuperar o campo da psicanálise que o Freud fundou. Eles diziam, não, está sendo institucionalizada, né? Vamos propor outra coisa. E eles propõem outra coisa, que demora 9 anos para sair a resposta. Tá? O tanto que, se a gente for ver o seminário que é dito, né, seminário 1 do Lacan, né, é um seminário de 53, que é quando está acontecendo um pouco esse burburinho, né, e só em 64, né, que sai uma resposta da nova proposta que eles estavam fazendo. Eles queriam se desvincular da sociedade a qual eles estavam vinculados na França e criar uma outra sociedade mais ligada à IPA. A resposta é, depois de 9 anos, pode, mas Lacan não pode ser analista de data, não pode dar seminários. Expulsou o Lacan, né, gente? Né? Expulsou. Como assim? O cara está lá dando ensino com seminários com várias pessoas que o acompanhavam e que, né, vários analisantes, né, se formando analista no divã do Lacan, e o pessoal fala, não, mas o Lacan agora não vai poder mais dar seminário. Ele foi expulso. E é nesse que ele chama isso de excomunhão, porque ele vai falar que é um funcionamento religioso, esse funcionamento das sociedades de psicanálise. Então, isso que você retrata, Raíssa, de botar assim, não, tem que fazer com esse analista, né? A transferência é, é, é forçada, né? Uma transferência, fazendo uma brincadeira com aquela contexto da análise selvagem, né? Do Freud, é uma transferência selvagem, né? Forçada ali para que você estabeleça isso no ato de fundação, que é de 64, quando Lacan funda a Escola Francesa de Psicanálise, ele já diz que não precisa. Ele já diz que, inclusive, quem vai para a escola lá não pode fazer análise com qualquer um, vai por livre escolha. Né? E ele já monta uma escola onde ele tenta retirar essa ordem hierárquica, né, que as sociedades tinham, na opinião do Lacan. Na minha também, eu concordo com Lacan. Né? Enfim, ele já tenta colocar de lado o que havia de hierarquia. Né? Então, essas escolas, se elas se denominam escolas, né, eu não conheço, elas já estão ferindo a própria proposta do Lacan. Então, eu digo para você, elas não são escola. Né? Porque a escola é um lugar que garante que a psicanálise possa funcionar a partir do seu discurso. Bonito isso, né? Vou até escrever, fazer aqueles, aqueles memes, né? Porque é isso, é isso. A escola é esse lugar, né? Que vai permitir, né? Que nem permitir, que vai cuidar, tá? Para que a operação do discurso analítico possa acontecer. Né? Aí tem um paradoxo, né? Quando você diz muitas pessoas fazem a sua análise, se autorizam a partir da sua análise da supervisão, né? E não necessariamente se ligam à escola. E são psicanalistas? São. Né? É... No entanto, essa era a minha questão. Lembra que eu falei que eu comecei na universidade, que eu só frequentava para sugar o conhecimento ali e fazer uma dissertação e depois até uma tese bacaninha, sabe? Assim, né? Eu também pensava isso. Falei, olha, eu faço a minha análise, eu faço as minhas supervisões, né? Enfim, eu tenho meu percurso de análise. Para que eu vou fazer numa escola? Eu nunca tinha sido mordido por essa lógica. Até que
eu me deparo com algo do meu fim de análise, que o Cássio falou na apresentação dele, né? Do início e do fim. Né? Então, é, era como, e aí eu estou falando de uma experiência pessoal, mas que eu acho que tem tudo a ver com a lógica que o Lacan propõe, né? Era como se daquele ponto, né, assim, é, a universidade já não era mais um lugar de refúgio, onde eu podia fazer operar a transmissão, os serviços de saúde mental onde eu trabalhava também não. Tinha alguma coisa ali que eu não encontrava lugar para construir, para trabalhar. Né? Eu chamo isso algo da ordem do desejo do analista. Um outro desejo, né, onde a escola, que a escola acolhe. Né? Então, é, é, eu vejo a escola como esse lugar de acolhimento, né? E aí está a garantia que ela dá para que ela possa primar para que esse dispositivo funcione. Né? Então, é possível ter um analista sem escola? Sim. Mas eu diria hoje, tá, Raíssa? Eu posso mudar de ideia. E isso não é forçado, você pode fazer análise com qualquer um. Mas sem esse dispositivo, sem esse recurso, escola, se você é um analista trabalhador da psicanálise, qual é o lugar para se trabalhar ela que vai sobrar? Sacou? Assim, eu diria para você assim, não é obrigado um analista a ter escola, mas no que ele decide por um trabalho de transmissão, qual é o lugar que ele vai encontrar? Não é possível que o trabalho de formação de analista seja feito numa universidade ou qualquer outro instituto. Em que lugar que ele vai pensar a formação do analista? Né? Precisa ser a escola. Né? Senão eu não tenho lugar. Eu não tenho lugar e eu não tenho pares com quem, né, discutir essas questões da formação do analista. Eu não tenho pares com quem pensar os analistas que estão sendo formados, porque em que a gente enlaça outras pessoas no trabalho, né? É, a gente forma pares e forma uma comunidade analítica. Né? O campo lacaniano é uma comunidade analítica internacional, onde se pensa aí, a partir de várias línguas, inclusive, a formação do analista. Né? Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas você sacou. Assim, pensando pelo seu viés, eu acho que é um paradoxo. Mas se a gente for pensar no lugar da escola de operação, não se torna mais um paradoxo. Agora, não pode ser eu não posso obrigar o sujeito a fazer análise com o analista daquela escola. Ele faz análise com quem ele quiser, né? Com quem ele tiver transferência. Aliás, inclusive, ele escolhe a escola se ele quiser e se ele tiver transferência. Agora, um analista decepado, só para brincar com o que o Lacan fala no seminário hoje sobre a constituição do sujeito, né? Ele fala do sujeito decapitado, decepado, que ele brinca da constituição do sujeito, dois conjuntos, a bolsa e a vida, né? Ele brinca, olha, o cara tá lá, né? A constituição do sujeito é algo dessa ordem. E aí você fala, a bolsa ou a vida, né? Você só tem uma escolha, que ele chama de escolha forçada, é pela vida. Porque se você escolhe a bolsa, você morre, né? Então você fica sem a bolsa e a vida. A única possibilidade, né, de escolha é a vida, mas é uma escolha onde você fica decapitado, decepado, né? Você perde, que tem uma perda ali, né? Então, um analista ali, né, é, é, decepado,
né, sem esse lugar da escola, né, ele não pode colocar em operação, né, algo em torno do seu próprio furo, porque é na escola que a gente é na escola que a gente vai poder operar numa transferência de trabalho a partir desse não saber, de um não saber enquanto um conjunto, né? É na escola que isso pode acontecer, porque é esse lugar que prima por esse não saber, né? Que é por onde o saber algum saber pode se construir aí em torno, né? E que é como a psicanálise funciona, né? Eu não sei se eu te respondi. Respondi, Raíssa? Deu para sacar? Raíssa, ou eu viajei muito que você decidiu dar até uma. Daqui a pouco ela aparece. Mas sacar é isso, assim, né? Se você numa análise, beleza. Se você numa análise, né, tem uma transferência em trabalho, né, um analista, a transferência ele coloca a trabalho, né? Ele utiliza, ele maneja essa transferência para trabalhar, né? Fora na escola, na escola você tem a transferência de trabalho, né? O que a gente chama de transferência de trabalho, né? O que faz com que a gente leia o autorizar-se por si mesmo do Lacan, o que faz com que a gente leia seguindo depois da vírgula, que ele fala: o analista se autoriza por si mesmo, mas respira, mas não sem outros. Né? Então, não é possível que eu faça uma autoanálise, né? Para eu fazer uma análise, eu preciso de um outro corpo, mesmo que virtualmente, mas um outro corpo a quem eu endereço a, a que eu endereço uma suposição de saber, né, que é um engodo, depois a gente descobre, mas eu preciso disso para iniciar, né? Assim como eu não posso fazer uma autoanálise, eu também não posso fazer um autotrabalho de analista. Então, o trabalho do analista ele não prescinde dos outros. É outra forma da gente pensar, né? E eu acho assim, recentemente eu passei pela. Bom, a escola, então, ela pensa de duas maneiras a garantir, o que eu estou chamando de garantia. O que eu estou chamando, não, o que o Lacan chama de garantia. Eu que estou querendo me apossar do que o Lacan disse. Mas eu concordo, é meu também. É isso, né? É do Lacan, mas não só. Né? De garantia, né? Tem duas formas que ela operacionaliza isso, né? Pela função epistêmica, né? Que é como o Lacan pensa a questão do cartel, que é uma maneira de estudar, né? Então, uma boa maneira de iniciar um movimento psicanalítico, né? É formando cartéis, né? É claro que não é possível que se forme cartéis sem estar direcionando esse cartel a alguma escola, né? Então, mas é que se formam cartéis e vocês pensam o próprio funcionamento de um cartel, que automaticamente vocês estão pensando no funcionamento da escola. Porque o cartel foge do né? O cartel foge de fazer grupo, porque o cartel foge da hierarquia, porque o cartel faz circular o saber de forma que cada um vai fazer um produto no final singular, ou seja, porque o cartel tem um funcionamento, né, de escola. Né? Então, fazer cartel e pensar o funcionamento dos cartéis é uma maneira de fazer escola. Né? Antes de ter um fórum formalizado, endereça-se o cartel ao fórum, no caso, mais próximo.
né? Ou o fórum do qual se tem transferência aí, Raíssa, né? Vocês podem ter transferência com o fórum, né? Seja lá qual for, independente da condição geográfica. A transferência é de vocês, nesse caso, né? Então, vocês podem endereçar o cartel, é uma boa maneira, né? É a porta de entrada de uma escola, o Lacan diz, né? E o outro dispositivo é o do passe, né? Que deixa muito claro que não há uma autoformação do analista. Não tem autoanálise, não tem autoformação do analista, gente, né? Então, olha que interessante. O dispositivo do passe parece aquele joguinho de passar anel, de aquele que você vai falando de telefone sem fio, né? O nome, telefone sem fio. Você vai dizendo, parece isso, né? O que acontece? Alguém que considera que fez um percurso de análise e que se sente convocado a partir do desejo do analista, né, a fazer uma transmissão desse percurso, né? Ele procura a escola, ele relata esse percurso no campo lacaniano. A comissão que trata disso é a CLEAG, que é a Comissão Local Epistêmica e de Acolhimento, tá? E aí ela vai falar desse percurso e ela vai escutar, né? Vai trabalhar junto ao SIG, que é a Comissão Internacional de Garantia. Olha só quanta gente envolvida, né? Você vê, né? E de línguas diferentes, porque alguém do Brasil quer fazer um depoimento sobre sua análise, fala para alguém do Brasil que vai falar, né? Que vai montar o dispositivo, que vai convocar alguém internacional, com pessoas de outras línguas, inclusive, para escutar esse percurso. Não sem antes, não sem antes, essa pessoa contar sobre o seu percurso de análise para dois passadores que ela não conhece, que são sorteados. Tá? Ou seja, o analista, né, que quer transmitir, né, o seu percurso de análise através do passe, ele vai contar a sua análise para dois passadores. Ele não vai contar para. Quem vai levar a história dele para o cartel do passe. Olha o cartel aí, gente, né? Ou seja, 4 pessoas mais um, montados com pessoas de países diferentes, né? Vai ser os dois passadores que ouviram essa história de forma separada, que nunca viram um analisante, um analista, né? E que também não conhecem o cartel do passe. Então, é assim, olha que coisa interessante. Você vai falar, isso é completamente louco. Isso foi, isso foi construído para dar errado, né? Parece uma brincadeira de criança. Mas não é uma brincadeira. É você levar a extrema a potência, né? A sério o que uma psicanálise pode provocar, né? É você secar de imaginário, de eu. A pessoa não vai ser avaliada, né? Nesse sentido. O que vai ser julgado vai ser se houve uma transmissão de um percurso de análise, né? E se foi julgado que houve, essa pessoa é nomeada como analista da escola, que a gente chama AE, né? Se não houve, quer dizer que aquela pessoa não terminou a análise? Não. Quer dizer que não houve não foi possível que se transmitisse aquela análise, alguma coisa aconteceu, ou na escuta do passador, ou no depoimento dela, né? Mas vejam que tem uma despersonalização do processo. Não é porque eu conheço fulano, não é porque eu acho fulano legal, não é porque eu conheço o analista do fulano, porque aí a analista do fulano é de outro estado, eu até sei quem é, mas nunca tive contato na vida.
né? Não é porque o fulano vai me beneficiar de alguma maneira se ele for nomeado ou não, né? Não é por política, não é por esta política, vejam, né? Não é pela política do trato social, né? Que acontece em todos os lugares. Na universidade, você vai fazer uma seleção de mestrado, né, Cássio? Sabemos bem como funciona, né? Tem uma política, né? O sujeito vai passar por um mestrado, por exemplo, ele não precisa só ter ido bem na avaliação do projeto. Ah, obrigado, Genivaldo. Você quer falar? Quer falar para o pessoal? Ou tem alguma questão? Fala. Não, eu só queria te dizer que eu sempre, para mim, o passe foi cheio de historinhas que eu não entendia. Mas você trouxe agora. Eu sempre fico muito na escuta dos relatos de quem fez o passe. Mas você agora contou uma historinha que me deixou extremamente é, feliz. Assim, poxa, é isso mesmo. Eu gostei muito. Ah, Parabéns. que bom. É que eu acabei de passar por essa experiência como passador. Eu fiz Ah, associados, sabe? Então tá é, muito fresquinho assim, eu ainda estou tomado pela experiência, no vigor da experiência. Porque os passadores, né? Os passadores não são qualquer pessoa da escola ali. Os passadores, eles são indicados pelos analistas membros da escola, que é a outra designação, né? Pelo AME, pelos AMEs, isso. as almas da escola, como diz Lacan, né? Que são essas pessoas, olha aí os outros novamente, que são essas pessoas, de alguma maneira, né? Que deram provas do seu trabalho como analista, Isso. ou formando analistas, ou, né? Ou através da sua transmissão, né? E que funcionam assim naquela determinada comunidade, e que essas pessoas consideram que estão em fim de análise. Então, eles colocam lá, a gente é sorteado sem saber. É. E eu me dei conta, no seu relato, de que você passa para alguém que não lhe conhece, tá? E que inclusive pode ser como em uma outra língua, né? Você ter uma língua e passar para um outro. Isso é muito interessante. Não é? Porque assim, não está vinculado a alguém, como você colocou bem aí mesmo, né? Tem, tem várias instâncias, né? Tem o CLEAG, o SIG, né? Que você falou. É muito legal isso mesmo. É. Eu sempre me encanto com tudo que diz respeito o que o Lacan pensou sobre a escola, né? Tudo. Pois é, e veja que é um dispositivo, não está em torno de alguém. É É, importante que seja internacional porque é chique? Não. É importante que seja internacional exatamente para que não fique em torno de um. isso. Quando a gente tem uma proposta de funcionamento local, o risco disso virar um grupinho entre algumas pessoas que detêm ali aquele conhecimento, né, e que vai fazer aquilo operar e que vão virar referências entre elas, o risco disso é muito grande, né? Então, numa comunidade mas também ser internacional não basta. A IPA era internacional. As sociedades de psicanálise são internacionais e funcionavam como um grande grupão, né? Onde aquelas pessoas que detinham hierarquicamente um saber e um poder, né? Nesse dispositivo que o Lacan cria, ele inclusive sai desse lugar, ele sai desse lugar, né? Porque a gente não gira em torno de Lacan nesse sentido, não é? Não é, eu não, quando se transmite um depoimento, né, de alguém, né, do passe, eu não estou pensando no se o Lacan ia concordar com isso, ou se o Lacan ia achar que esse cara teve análise ou não, né? Eu estou pensando uma outra coisa ali, já descolado, que o Lacan brinca com essa palavra, né? Ele quando ele porque ele faz a escola francesa de psicanálise e depois ele dissolve, né? E tem um texto lindo, que é um pequenininho, que chama Decolage, que ele faz uma brincadeira, né? Com descola, de descolar e decolar, né? Ou seja, para você decolar, é preciso descolar do um, senão você fica ali, será? Né? Já pensou um cartel do passe montado? Será que Lacan, que é isso que Lacan diz que é o fim da análise? Não.
O cartel do passe é montado para se descobrir algo de novo nos percursos de análise, para produzir, para algo novo acontecer ali. Sacou? Assim, é outra lógica. Né? Então, não basta ser internacional, mas o internacional ajuda que aquilo não fique nesse funcionamento de grupo. Né? Então é isso que você falou, que fala, fala para uma comissão aqui, que fala para outra, que monta um dispositivo com outro, né? Na minha experiência, e quando você faz quando você transmite, porque a função do passador é de transmissão, e a função do AE, quando nomeado, é de ensino. Por quê? Porque ele vai ensinar algo de novo a partir do seu percurso de análise. Ele vai trazer, né, alguma coisa ali singular. Novo, que eu digo, não é uma tese de doutorado, uma nova tese, né? Alguma coisa. Novo, que eu digo, é algo de singular ali que pode ser transmitido num percurso de análise. Né? E aí eram pessoas de vários países, assim. Tinha gente da França, tinha gente da Espanha, né? Tinha gente de Buenos Aires, e tinha uma pessoa do Brasil, né? Eram dois da França, Buenos Aires, Brasil, né? Eu falei no momento, e o outro passador, que eu nem sei quem é, também, né? A passante eu também nunca tinha visto na vida, eu conheci ouvindo o depoimento, né? Falamos em momentos diferentes. Eu não sei o que ele falou para o cartel, né? Eu sei o que eu pude transmitir ali, daquele percurso daquela pessoa que eu escutei. Né? E que eu escutei quantas vezes a gente achou, não tem ninguém que fala assim, você tem que escutar 3 vezes durante tanto tempo. Não. Né? Ela fala, a gente foi ali no que ia se produzindo nos depoimentos que ela ia me dando, a gente determinou quantas vezes foi, quantas vezes era necessário, qual era o ponto de parar, se eu, né? Enfim, se era possível com aquilo ali, né? Com aquele ponto ali, transmitir alguma coisa. Né? Ou se a gente estava começando numa produção de sentido, lá no gozo do sentido, falando, né? Que tem uma hora na análise que é isso, né? Um momento que vai chegando próximo ao fim é isso. Assim, você vai falando, você vê, gente, aquilo cai, né? O endereçamento já não é o mesmo, né? Há algo ali que você já não goza mais com o sentido, com a produção de sentido que uma análise pode proporcionar. Né? Então, tem uma produção ali de uma outra coisa. Mas é isso, né? Então, a escola é esse lugar. E o fórum? Né? E o fórum? Então, que história é essa? O Lacan falou de fórum? Não, Lacan não falou de fórum. Né? Mas os fóruns do campo lacaniano, e aí vem, senta que lá vem história, não tinha um negócio assim? Senta que lá vem história. Os fóruns do campo lacaniano, eles foram criados, né? Eles foram propostos assim, como uma forma de operação, exatamente porque havia uma grande parte de analistas ali envolvidos com a escola de Lacan, né? Que chamava Associação Mundial de Psicanálise, a AMP, né? No Brasil era o campo freudiano do Brasil, né? Tinha muita gente envolvida ali que questionava a maneira que essa garantia estava sendo feita, que questionava, né, a maneira que a coisa estava sendo levada no sentido de novamente estar em torno do um, tá? Em torno de uma pessoa que se considerava herdeiro de Lacan, né? E que então detinha um saber sobre o funcionamento da escola, da teoria, né? Enfim. Então tinha uma crítica a isso, a esse funcionamento, não só a uma pessoa, tá, gente? Aí é uma crítica ao funcionamento, porque aí
quando a gente pensa no próprio dispositivo do passe, né, e do cartel, a gente vê que há uma despersonalização, tira as pessoas em si de circulação e se preocupa com o funcionamento. Sacaram? Assim, nessa historinha toda de depoimento, né, do cartel do passe, importa se sou eu ou outra pessoa que está como passador? Até a vírgula. Porque é uma conjunção de tantos elementos que importa que o funcionamento seja garantido. Importa que tenham pessoas ali que estão que têm um percurso de análise e são colocados lá na lista pelos seus analistas, né? E que estão ali endereçar, porque aí é uma pessoa que está endereçada à escola, né? Tem toda uma questão com isso. Importa que seja alguém que esteja aí, nesse lugar de fim de análise. Então, vejam, o que importa são os lugares e não necessariamente as pessoas. Não é isso que importa na transferência, gente? Não é isso que faz a gente entrar em análise, a gente colocar aquele corpo aquela pessoa que a gente procurou num determinado lugar, que o Lacan chama de suposto saber? Não é isso? É suposto saber porque a pessoa sabe? Não, é suposto saber sobre o meu inconsciente, né? É um suposto saber qualquer. Né? É um suposto saber qualquer, mas não qualquer um. Isso. Né? Eu gosto daquela passagem eu não sei se vocês já ouviram, e eu conto isso para tanta gente, que às vezes a gente fica conta a mesma história para várias pessoas, que a gente vai se encontrando, né? Mas eu estou inaugurando o espaço aqui, vou contar a história da Leila Diniz. Todo mundo conhece Leila Diniz, né, gente? Né? É a famosa essa passagenzinha, né? Porque Leila Diniz é conhecida aí, né? Uma mulher à frente do seu tempo e tudo mais. E tem uma passagem que um cara vai lá galantear ela, galantear não, um cara grosso quer transar com ela e ela não aceita. E ele fala, ué, mas por que você não vai transar comigo? Você transa com todo mundo? E ela fala, eu transo com todo mundo, mas não transo com qualquer um. Né? Então é isso, né? A suposição de saber é um saber qualquer, mas não qualquer um. Pode ser todo saber do possível do mundo, mas não qualquer um. Né? Então, assim como analista, né? Pode ser um analista qualquer, mas não qualquer um. Né? Enfim, há que se ter uma operação. E é preciso que essa pessoa também responda desse lugar de analista. Né? E responder do lugar de analista, né, é supor o inconsciente. A ponto do Lacan falar quem supõe o saber é o analista, não é o analisante. Né? Porque é o analista que responde desse lugar, porque é ele que instaura a suposição de saber sobre o inconsciente do seu analisante. Interessante essa operação. Né? O saber, que a gente fala, a suposição de saber, é como se se a suposição de saber fosse a gente imaginar que o outro sabe. Não é isso, né? A suposição de saber é uma operação lógica na qual uma pessoa responde supondo que há um saber inconsciente na outra. E por que ela faz isso, que ela faz o inconsciente existir e faz que aquele analista seja enlaçado. Olha que interessante. Né? Se a gente for pensar nisso em relação à escola, né? Da transferência em trabalho, né, e da transferência de trabalho, a transferência em trabalho na análise, estrito senso, didática, né, pura, pura e didática são formas do Lacan chamar, né, em intenção, pura e em intenção, né, ela se conjuga com a psicanálise em extensão, né? Então a transferência em trabalho que acontece ali no setting analítico, né, ela tem como resultado num determinado momento essa transferência de trabalho que vai formando uma comunidade analítica de pessoas que se colocam ao trabalho para transmitir a psicanálise. O que isso tem a ver com o fórum?
O fórum é esse lugar, pela crítica do né, onde várias pessoas começam a pensar sobre essa proposta de escola do Lacan. Então, o fórum é um lugar de crítica ao movimento psicanalítico, onde várias pessoas se juntam para pensar, né, na sua época, a quantas anda. Então, a fala da Raíssa foi ótima, é uma fala de trabalhador de fórum, de crítica ao movimento psicanalítico. Você fala, opa, peraí, isso é destituir o outro? Não, mas isso, é você localizar que isso é outra coisa, que não o que o Lacan está propondo, né? Então, de crítica ao movimento psicanalítico, né? De transmissão da psicanálise no mundo, né? Então, faz esse trabalho de transmissão da psicanálise, né? E de endereçamento, de uma certa demarche, de uma certa propensão à escola de psicanálise. Foi um pouco, o campo lacaniano, ele tem isso na sua própria história. Formam-se fóruns, né, lugares abertos onde se critica, onde se pensa, onde se retoma os textos da escola, né, onde se repensa a ideia, em propensão à construção de uma escola, que é construída, inclusive, num segundo momento. Né? A cisão de constituição dos fóruns se dá em 1998, olha eu, botando para antes, né? Enquanto a escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano é fundada em 2001. Né? Então, tem um tempo aí de construção aí de uma escola. Né? Tem um tempo aí de construção de uma escola. Né? Eu e Cássio, a gente teve uma conversa até sobre a divulgação, né, que estava lá. Pedro, analista membro da escola, né? Eu sou analista membro da escola Niki. No Brasil, a escola é uma federação que congrega vários fóruns, mas eu não sou membro de escola, porque eu ainda não dei esse passo, né, de fazer um direcionamento para trabalhar. Veja, já estou trabalhando, mas ainda não enderecei para formalizar isso junto à escola, né, para reafirmar o meu desejo, meu trabalho decidido, e aí ser aceito como membro. Então, eu sou membro de fórum, membro da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano. O campo lacaniano, ele tem essa peculiaridade de manter esses dois funcionamentos, que não são dois funcionamentos, né? Esses dois lugares de funcionamento. Lembra que eu falei para guardar a questão do lugar. Fórum enquanto um lugar, né? Escola quanto um lugar, que então o fórum não trabalha o dispositivo do passe, o fórum não é o fórum que vai pensar, o fórum, ele, de alguma maneira, trabalha formando cartéis, né? Mas sob a troca com a escola, né? Então, a função epistêmica, que é o cartel, e o dispositivo do passe, são funções de escola. Né? Então, fórum e escola, eles estão no mesmo conjunto, pensando a formação do analista, mas em lugares diferentes. Acho que é uma maneira de dizer o que eu estou querendo dizer. Né? Gente, eu acho que é isso que eu, assim, para a gente poder também conversar e vocês perguntarem mais. Vamos lá? João, Luciano, Genivaldo quer fazer, Laércio, Ricardo, Malu, Daniele quer fazer alguma pergunta, Júlia, Raíssa, não sei, não estou vendo mais Raíssa aí, quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Cássio. Gente, então, como o Pedro já colocou, né, o microfone está aberto aí para a gente poder conversar um pouco sobre essas questões que ele está apresentando e está tentando problematizar aí. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Eu mandei um texto, né, Cássio? Que é um texto bem interessante, que ele vai discutir esses temas
vai discutir, olha, ótimo que fala, né? É isso, né? Vai transmitir uma certa escuta do movimento do campo lacaniano, né? É um texto que fala do Fórum de São Paulo, mas que dá para pensar aí, para quem está pensando a formação de um fórum, né? E esse endereçamento aí de construção do fórum é interessante esse texto. Fale. Boa noite. Meu nome é Josiane e eu entrei um pouco atrasada, mas eu peguei um pedacinho da fala da Raíssa, que é uma fala que tem muito a ver com os meus pensamentos. Eu comecei a fazer um estudo do Seminário 11 em um grupo, e aí eu percebi a distância que Lacan é colocado pelas pessoas hoje, e eu fui ler um livro que chama Trabalhando com Lacan. Após fazer a leitura desse livro, eu fiquei pensando o quanto difícil foi para Lacan enfrentar. Acho que ele era uma pessoa oprimida, porque todos os lados que ele ia, tinha alguém que tentava barrar as ideias dele. Então, quando eu vi a Raíssa falando, eu me remeti nesse livro. Eu fiquei, assim, literalmente encantada por esse livro. E lendo como ele trabalhava a supervisão, como ele trabalhava os atendimentos dele, como ele tentava levar o seminário dele para as pessoas, parece que ele tentou levar de uma forma mais aberta, mais acessível aos estudantes, até da época, eu vi que existe mesmo um distanciamento da psicanálise no campo do social, no campo de aproximação. Hoje eu vejo a rede, principalmente o Instagram, que abriu um leque aí para estar trazendo bastante psicologia, psicanálise. Eu vejo algumas coisas que eu não concordo, mas pelo menos eu vejo a possibilidade das pessoas se aproximarem. Não estou falando se está certo ou estou errado, estou falando a possibilidade das pessoas, até o leigo, ver passando assim, ver a palavra psicanálise, porque é um distanciamento muito grande. Não sei se você está conseguindo me entender. Sim. E aí então, assim, eu vejo que a ação dele foi muito dificultosa. Nossa, foi um guerreiro, assim. E quando eu estava na faculdade, que eu via falar de Lacan, eu imaginava um príncipe que ninguém podia chegar perto, e eu vi que quase um esfarrapado na vivência dele lá, no que ele passou e no que ele enfrentou. É isso. Sim, né? Eu diria assim, ele, de fato, teve é muito difícil você se posicionar dessa maneira, né? Mas ele também não se posicionava inadvertidamente, né? Por isso a gente volta. Eu acho interessante que assim, as perguntas de vocês voltam ao que Raíssa provocou lá no início, né? Do espaço da escola enquanto lugar e da comunidade que vai fazer esse trabalho, né? Então ele não ia inadvertidamente, porque ele não ia sem outros, né? Ele não ia sem outros. Ele ia ali com os trabalhadores, ele fala, trabalhadores decididos. E isso que você disse é uma fala do Lacan, que você falou, não, é muito difícil, né? Tem que trabalhar muito, tem que enfrentar muita coisa. E ele convocava os analistas assim, falando, um esforço a mais para ser analista. Para ser psicanalista, exige esforço. E por isso que análise se chama trabalho de análise. Porque exige um esforço, exige um trabalho, exige que você saia de uma posição da paixão pela ignorância que a gente se segura, né? E isso exige com que você trabalhe. Não é possível trabalhar sozinho. Se ele estivesse sozinho, ele não conseguiria fazer o que ele fez, né? Então, e é legal quando você traz essa imagem, né, que você brincou, né,
meio maltrapilho, meio, né, na sua vivência pessoal, porque é um pouco isso, né? Ele eu acho que o Lacan ele traz essa concepção. Aliás, tem um texto no Seminário 27 que chama A Luz, que ele fala da estrela, do brilho, né? Eu acho que o Lacan ele traz isso, que se pode brilhar sem ocupar o lugar do um, sem você se enganar com esse brilho. O Lacan sabia que o brilho da estrela é furado, né? Que às vezes a gente segue a luz. Tem gente que diz para não seguir a luz, né? Mas a gente segue a luz no sentido da luz do falo, né? Que dá um ordenamento aí, como Lacan trabalha o que ele chama de significação fálica, né? Mas a luz é furada, porque a gente nunca encontra. Então o Lacan ele era advertido disso como analista, de que ele não era o um, de que ele não era o príncipe, né? De que os príncipes são furados. Lacan era castrado, digamos assim, né? Ele sabia sobre a sua castração, né? Então é legal a sua fala, né? E é isso, não é sem os outros, não dá, né? E esses outros, aí está o trabalho do Lacan, que ele firma. Esses outros não podem funcionar em torno do um. Esses outros precisam trabalhar para garantir uma certa forma de funcionamento. Então, quem está num fórum, numa escola, precisa trabalhar. Tá? Trabalhar para garantir que o discurso analítico funcione. Porque se não tiver isso, a psicanálise morre também, né? Imagina se não tivesse outros. Eu morria com o Lacan, o que o Lacan estava dizendo. Né? E aí a escola tem isso. O fórum, o primeiro objetivo, presentificar a psicanálise e o discurso analítico no mundo, na conjectura do mundo. Né? Fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, que você falou muito bem, José. Né? Tenham acesso a alguma coisa que a psicanálise pode transmitir, né? Salvar algumas pessoas dos coaches, brincadeira, né? Desse discurso massificante, né? Que é um discurso massificante. Mas isso exige trabalho, né? Não há como estar trabalhando nesse trabalho decidido que o Lacan convoca sem fazer a sua análise, por exemplo. Como é que você vai querer transmitir alguma coisa que você não percorreu no divã? Como é que se transmite isso? Não é possível. Entende? Então, assim, lembra da transferência, da transferência em trabalho, de trabalho, né? Só há transferência ali, um trabalho de um fazer escola, se você está em trabalho de transferência com o seu analista, porque senão não tem como você fazer a extensão da coisa. Pedro, eu gosto muito daquela ideia de que você só leva o seu analisante até onde você foi. Sim, essa ideia é uma ideia ferenziana, né? Ferenzi que lança essa bandeira aí, né? E que o Lacan vai acolher um pouco dessa maneira mesmo, né? Assim, não há como você o analista ele se forma eminentemente no divã, né? O trabalho de transmissão da psicanálise não é sem outros, né? Mas ele se forma eminentemente no divã, né? A gente está sem o percurso de análise, não tem como você transmitir nada, porque não tem nem analista para transmitir. Né? E é por isso, né, Pedro, assim, um pouco que o Lacan, inclusive, coloca isso, né? Para você falar de formação do analista, você fala muito mais de formação do inconsciente do que de formação do analista, né? Então, assim, só para problematizar um pouco, Pedro, eu queria pensar o seguinte, lá na proposição, né, de 67, o Lacan ele vai falar, ele vai fazer uma pergunta, né, o que é um analista? Né, para depois ele mudar, né, como se forma, mudar um pouco a pergunta, né, como se forma um analista, né, como se formam analistas, né? Porque me parece assim, pelo menos na primeira leitura, né, pensando nessa questão da escola, né,
qual que é o lugar e também qual que é a função da escola, porque assim, parece que talvez assim, um pouco dessa torção que Lacan faz, né, na pergunta dele tem a ver um pouco com isso, sim. Porque a escola é esse local de formação do analista, mas ela não diz o que é um analista, porque se ela dissesse, seria ela apresentar as credenciais de identificação, né? Você se identificando com isso, mais ou menos o que a IPA fazia, né? Você se identificando com esses elementos aqui, aí sim você é um analista, né? Porque por isso que eu fico pensando um pouco assim da história, a própria história que Lacan coloca, né, de que façam como eu, não me imitem, né? Que estabelece um paradoxo, né? Como é que você vai fazer como eu, né? Não me imitando. Então assim, faça como eu, não me imitem, né? Ou seja, a partir do seu próprio percurso de análise, vai ter alguma coisa ali no final de uma análise, né? Vai se decantar alguma coisa que vai ter o desejo puro, como o próprio Lacan diz, né? Esse desejo puro, né? Que vai ser o desejo do analista. Eu acho que esse é um ponto, assim, né? Acho que a escola tem um pouco dessa função de interrogar o analista sobre o seu desejo, o que ele faz com esse desejo do analista, sem dizer para ele que é um analista, né? Acho que esse é um ponto. E uma outra coisa que eu estou pensando aqui, que eu fiquei pensando, que a gente sempre fala, né, assim, né, no próprio ensino universitário vai se falando isso, né, formação do analista é baseada no tripé, né, análise pessoal, a partir de estar sendo colocado, né, na sua própria análise, na supervisão e na formação teórica. Eu estou tentando pensar aqui, eu não sei se eu estou viajando muito, eu gostaria de contar com a sua ajuda aí. Se eu coloco análise, supervisão e a formação teórica, se eu penso, né, em termos de real, simbólico e imaginário, né, o tripé a partir de um certo enodamento, eu fico pensando o seguinte, se a escola seria esse quarto nó para fazer essa amarração. Se ela entraria como uma espécie de um sintoma aí, né, para amarrar, né, isso que está mais ou menos colocado na ordem do clássico, assim, né, do tripé da formação do analista, se a escola que entraria, aí pensando na própria ideia de garantia, né, entraria nesse lugar, assim, de fazer essa amarração, sabe, né, entre análise, formação teórica e supervisão. Quem eu via trabalhando a partir dos nós, né, esse lugar da escola, inclusive colocava um lugar por fora para a escola, foi a Gláucia Nagem. Ela fez uma apresentação no Encontro Nacional que teve em Aracaju, que trabalhou um pouco isso, né? Depois eu não vi se ela escreveu em algum lugar ou se ela publicou. Posso até dar uma olhada para ver se a gente consegue pensar. É porque eu acho que tem uma coisa, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que a escola como lugar de formação, né? Eu acho que a escola não é um lugar de formação de um analista. A escola é o lugar que garante um dispositivo que vai pensar a formação do analista, que vai na direção do que você disse, né? Que é uma outra maneira de dizer, mas ela não porque senão a gente retiraria do campo dos analistas aqueles que chegam ao fim de análise, mas não vão exercer o ofício de analista, né? Então, o analista, e aí por isso que aí eu não sei como é que eu pensaria a questão dos nós, porque aí tem um peso da formação do analista no seu próprio divã que a gente, pensando aqui, tá? Nessa amarração primeira, a gente retiraria desse campo esses analistas que não estão na escola, né? que não estão trabalhando como analistas, né? Mas que, de alguma maneira, não tem como dizer que não há. Né? Eu acho que esse nó talvez sirva para aqueles que endereçam a escola, ou para aqueles que trabalham, que aí a gente volta à questão do trabalho, né? Aos trabalhadores da psicanálise, que fazem, que se interrogam sobre isso, né? Porque eu acho que pode sair gente de uma análise que escuta analiticamente, né, que não vai trabalhar com isso e que não se interroga sobre como isso operou nele, né? Enfim, vai viver a sua vida, né? Enfim.
Eu tenho um depoimento de uma analisante minha que fez um final, assim, eu considero, ela era uma juíza, né? E no final ela traz isso, ela escutava coisas, ela escutava, né? Ela supunha o inconsciente no outro através da sua própria experiência. Eu fiz lá 16 anos de análise, né? E isso marca um pouco ali, um pouco o final de análise, foi um certo saber fazer com o lugar que ela tinha ali, né? Na justiça e tudo mais, e com essa escuta, porque num determinado momento isso começou a paralisar ela, inclusive. Que ela escutava coisas, como que ela ia decidir, né? Então ela precisou fazer uma torção de lugares, né? Num determinado momento eu falei assim, ih, vai virar analista, essa aí. Mas ela fez uma operação que ela sustentou o lugar dela, que aquilo tinha um lugar de amarração, aí sim, esse lugar na justiça tinha um lugar de amarração para essa pessoa interessante ali, né? Respondia alguma coisa para ela, mas ela fez uma torção e ela usou de uma outra maneira, né? Então, eu acho que dá para pensar a partir dos nós, né? Mas eu acho que teria que ver o que a gente coloca em cada corda, né? O que a gente coloca em cada corda. Pedro, boa noite. Fala aí, Marcos. Lá. Então, Pedro, olha, eu tenho percebido, pelo menos na minha formação, ela não é monogâmica, né? Ela é de vários amores, né? Porque Bem tem a própria instituição da contemporâneo, né? Oi? Bem contemporâneo. É poliamor. É Poliamor, poligâmica. exatamente. É poligâmica, porque assim, vem do curso de psicologia, que, né, é um lugar onde você tem esse encontro, né? Não que outros cursos não tenham, né? Mas muita gente vem dali, muita gente. E aí eu quero também ver esse lugar da universidade com você depois, mas assim, aí passei pelo corpo freudiano, né? E agora participando aqui do NEL, né? Inclusive eu participo lá no corpo freudiano de um grupo com a Nadia Ferreira, aí você deve conhecer, né? Ela é daí de Teresópolis. Então, assim, eu tenho percebido que essa participação em grupo, de leitura, né, de comentário, é um espaço, um dispositivo, assim, que é interessante. Já me falaram que seria uma quarta forma de formação, né? Esse espaço, assim, que é mais coletivo, né, da formação, né, de você comentar, de você ter a oportunidade de perguntar, né, de uma leitura, algo específico, né? Então, assim, eu gostaria de você comentar sobre essas formações que é muito próprio, né, pelo fórum que eu estou percebendo, desse comparecimento leigo, né, pessoas assim que querem participar desse grupo, né, sem pretensão de alguma coisa, né? E, por outro lado, a instituição das formações, principalmente em psicologia, que acabam fomentando bastante, né, o interesse das pessoas sobre a análise. Não que seja o único lugar, mas fomenta, assim, de alguma forma. Olha, Marcos, legal a sua pergunta, né? Que é bem contemporânea e toca bem aí no que acontece de fato. Olha, assim como eu disse lá para a Raíssa, assim, que não é escola, né? Uma escola que, que não segue a lógica que o Lacan propõe, não é escola, né? Também não há quarta formação, né? Nem, acho que um apêndice, não há apêndice à lógica lacaniana. A lógica lacaniana já é o apêndice, né? E aí eu estou fazendo um jogo com o que ele fala, inclusive, né, da libido como órgão irreal. A lógica dele já é alguma maneira de lidar ali com o real da coisa e escapulir dessa formação de grupo. Então, não posso dizer que um grupo é analítico, entende? Porque um grupo
que é o que o Freud trabalha no Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Um grupo, ele só pode ser grupo na medida em que a gente se identifica com o líder, com o ideal, né? Ou a favor ou contra, né? E em que eu visto a camisa, que é o que o grupo proporciona, né? Tudo que é de singular some, não é isso? Numa empresa, gente, vamos vestir a camisa, é dizer, abre mão de tudo que você quer e acredita das suas singularidades para responder a esse ideal aqui da nossa empresa. É isso, né? Então, esse funcionamento de grupo já não é analítico e é tudo que o Lacan tentou subverter com a ideia do cartel, com esse funcionamento de cartel, né? Então, acho que não há. Agora, existe sim, Marcos, um lugar onde esses que não estão preocupados e nem interrogando ainda, ou nem vão interrogar, sobre a formação do analista, nesse sentido que a escola garante, né? Essas pessoas estão nos fóruns. Então, o fórum é um lugar, por exemplo, que vai poder se estudar, se falar de psicanálise, se pensar, sem necessariamente estar envolvido. Eu acho que o campo lacaniano, com essa proposta, ele acaba dando lugar a essas pessoas, por exemplo, que não estão ali, querendo circular pela psicanálise, querendo, né, produzir coisas, estudar, e eles vão ao fórum e tem lá, assistem seminários, trocam, né, fazem cartéis, estudam em cartel, né, e podem discutir as suas questões analíticas, teóricas, seja lá do que for, sem necessariamente nem atender, né, e nem serem de outras áreas, né, nem... eu já fiz cartel com um engenheiro mecânico, sabe, assim, que estava ali querendo estudar psicanálise, né, enfim. Então, acho que o fórum é esse o lugar, né, E por isso que essa distinção entre fórum e escola é tão importante. Eu acho que o campo lacaniano, quando ele faz essa proposta, ele está deixando claro algo que estava, por isso eu falei sobre a luz, algo que estava obscuro ali, né? Ele lança a luz a algo que ele dá lugar às coisas sem que essas coisas se confundam, entendeu? Então, eu diria que o lugar é o fórum, não um grupo de estudo. Um grupo de estudo é um grupo de estudo, é grupo. Não tem, né, assim... Pedro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala. Certo? Meu nome é João. Vou falar do lugar do analisando, né? Porque é um lugar que eu me sinto mais confortável nesse momento para me colocar, né? Então, do lugar do analisando, eu queria dizer que a gente acompanha esse patrulhamento ideológico que eu me sinto interpelado na sala, né? Um patrulhamento ideológico no sentido de dizer assim, olha, não procura fulano como analista porque ele é de tal escola e essa escola não vale a pena, ou não ciclano de um determinado lugar, porque ele não vai satisfazer tuas necessidades de análise, né? Então, acho que você tem que... E aí, as pessoas ficam, de repente, como se fosse compartimentalizando, né? E aí me dá a sensação de que o analista, às vezes, tem que se tornar um corpo dócil dentro de uma escola para poder ser aceito até na comunidade, indicado para que as pessoas procurem esses analistas e façam análise, né? Eu, particularmente, nunca tive curiosidade de saber as filiações epistemológicas das pessoas com quem eu fiz análise, né? Uhum. Mas, no entanto, eu ficava com elas porque a escuta delas me
me fazia estar inscrito. Ao passo que algumas pessoas que eu conheço, que eu ouço falar, por exemplo, eu não me sentiria à vontade para estar com, assim, fazer análise com ela. E aí eu colocaria como isso, assim, algumas vezes, professores que eu tive, que eu sei que são analistas, né? Eu não seria analisando os meus professores, porque eles me coibiriam. Eu entraria em um processo de resistência profundo. Eu ia achar muito difícil acontecer a transferência, né? Com uma pessoa com quem eu sentisse essa resistência, né? Então, eu me colocando nesse lugar de analisando, e depois de tudo que você falou esplendidamente, que me esclareceu muito, porque um mundo obscuro, como ingressar na psicanálise, né? Parece um mundo à parte, um mundo paralelo, né? Que não são todos que têm acesso, nem são todos que têm direito a acessar, mas você colocou de uma forma bem didática, bem interessante, que me fez falar desse lado do analisando, né? Quer dizer, eu estou em processo de escolha, mas pela sua fala, eu prefiro escolher sem prestar atenção nesse patrulhamento ideológico. Eu queria que você me iluminasse aí, me desse uma luz nesse sentido, né? Para eu fazer essa percepção. Eu concordo com você. Acho que escolher um analista por patrulhamento, né, ou por seja lá qual motivo for, que é um motivo de ordem burocrática e administrativa, né? Bom, até pode ser o que leva alguém à análise. A gente, né, enfim, é isso, né? Pode ser qualquer tudo, mas não qualquer um, né? Mas pode ser para alguém, mas para você já está dizendo que não topa que seja assim, né? Às vezes alguém só chega à análise se for patrulhado, né? Então alguém fala, vai ter que ir, ou tem que ir com aquele. Enfim, aí a pessoa chega e depois é óbvio que o analista vai fazer outra coisa com isso. Mas no seu caso, né, que você não topa, eu também não toparia, absurdamente, né? E não é isso que o Lacan propõe, né? O analista a gente escolhe a partir daquilo que a gente se sente tocado, afetado, né? Daquilo que a gente se sente causado, né? De algo dali que aquela pessoa apresenta para a gente que causa a gente vai lá, né? A gente às vezes se sente causado quando encontra a pessoa no consultório, aquilo desconstrói e a gente procura outro. Acontece, né? Mas eu acho que o que deve endereçar alguém é a causa. Agora, eu falo sempre isso até eu falo sempre com meus alunos que trazem muito essa questão na hora de escolher os seus analistas, né? Porque na supervisão ali, eles começam a trazer essas questões, né? E eu falo, olha, mas também eu acho que existem parâmetros aí, né? Parâmetros de você falar, não, fulano fez com aquele ciclano, né? E eu pude verificar os efeitos de uma análise ali, né? Enfim, tem algo ali que a gente verifica de produto de análise com os nossos pares, com determinados analistas que provocam coisas na gente e a gente vai, né? Eu acho que esses efeitos são mais interessantes de tomar como parâmetro, se tiver que a gente tiver que trabalhar, né? Do que a filiação institucional, né? Porque você pode fazer, segundo Lacan, você pode fazer análise com um e endereçar a outra escola. Isso, em um momento, vai ser uma questão, né? Eu fiz muito tempo, aliás, a maior parte da minha análise foi com uma analista que era de uma outra escola, né? Isso nunca foi questão para mim. Eu só fui questionar essas coisas muito depois, né? E depois enderecei, mas por causa da minha poderia não ter endereçado, né? Enfim. Acho que você tem que seguir a sua causa.
né? Mas aquilo ali às vezes fala de uma maneira, ou toca num determinado assunto, ou aponta para algumas questões que a gente se sente causado, né? E aquilo que faz com que a gente. Gente, vai lá, tem coisa aqui no chat. O Genivaldo se despediu. Mande depois, Cássio, um abraço para o Genivaldo, agradecer a contribuição dele. Daniele, quer falar? Fala aqui para gente. Quer falar, Dani? Assim, Eu tô com dificuldade de falar, porque meu bebezinho tá só gritando aqui comigo. Boa noite, pessoal. Fala assim mesmo. Mas eu vou dizer assim, foi muito legal. Olha, eu achei especialmente interessante você dizer assim, que a suposição de saber está no analista, né? Que seria a suposição de saber do inconsciente. Eu achei... Foi novo para mim, eu não tinha ouvido isso ainda. Achei super interessante. Isso é Lacan que fala no seminário 11, dos 4 conceitos fundamentais. Ele vai trabalhar, ele vai fazer essa inversão lógica, né? Legal, né? Agora, Daniel, volta, quer falar ainda mais alguma coisa? Não, é isso. Eu ia dizer que foi muito bacana a tua apresentação, gostei muito da discussão, das perguntas do pessoal, foi muito legal. Eu não participei mais porque o meu pequeno não tá deixando mesmo. A Daniele colocou uma pergunta aqui, ó. Para seguir a abordagem, o analista tem que estar numa escola, ser filiado a alguma escola ou sociedade, ou existe outro jeito de fazer a prática? Que foi um pouco o que surgiu lá no início, né? Talvez, eu acho que é uma proposta, né? O próximo encontro de vocês girar um pouco em torno dessa questão, né? É obrigado ter escola, né? Acho que é uma questão interessante para se conversar, né? Para trazer pessoas para falar, enfim, provocando um tema aí, né? Obrigado. Que filiação é essa né? O que é ser membro de um fórum, de uma escola, né? Que é um papo que a gente começou hoje aqui, né? Mas que é complexo, não é qualquer coisa. Ô, Pedro, eu acho que talvez fosse importante também pensar um pouco assim, o porquê da opção de Lacan, né, pelo termo escola, e não, por exemplo, fundar a sua própria sociedade, né? Falando pelo termo, né, o significante escola e o significante sociedade, o que é que isso inaugura, né, assim, no movimento psicanalítico, né? Eu acho que isso também seria interessante, assim, de repente pensar nisso, né, assim, né? O que com isso ele quer que feche de significações que ele quer também implantar a partir daí, né? Quando usa um termo, e não é preciosismo, né, meu ver, simplesmente porque quer inventar alguma coisa, né, mas que isso tem um efeito, né, e inclusive, como eu acho que alguém estava falando, acho que do João, né, estava falando, o efeito de formação, né, pensando no efeito de deformação, né, deformação no sentido de deforma alguma coisa também a partir disso, né, essa ideia de sociedade, quando ele muda para a escola, né? Sim. Que é o título do livro da Dominique Fingerman, que é um bom livro, a deformação psicanalista. Ótimo. É um livro, é um bom livro para quem está pensando a escola e a proposta, é um bom livro. Fale, Daniele. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá. Porque eu não sabia mexer no microfone daqui. Então, o Pedro, ele participou da minha banca de TCC recentemente, né, quando eu falei de Walter Benjamin, não sei se você lembra. E, assim, eu tô me formando agora, esse período, e eu queria seguir a abordagem psicanalítica, sendo que veio aquelas questões de escola, sociedade, todas a polêmica que tem entre
escola e sociedade, e Freud, e Lacan, e um monte de coisa junta, e a gente não tem isso muito aprofundado dentro da faculdade. A gente fala muito pouco de Lacan, né? Fala Uhum. que seguiu o espaço de Freud, mas, assim, muito pouco. A gente fala mais de Freud. E a pergunta foi justamente essa, para poder saber como seria depois da minha formação. Se eu seguiria como uma abordagem psicanalítica, se eu tem a ideia de fazer psicanálise e ser psicanalista, né, sem formação psicológica, né, sem ter a formação do psicólogo, e como é que isso tudo funciona. Se é necessário frequentar, ser membro, e como é que a gente faz para poder proceder nessa área, que eu acho assim interessante, né? Então, se vai ficar pro próximo fórum, então a gente assiste o próximo fórum. Não, eu acho que já é um convite, né, Cássio, para vir. Mas no início a gente teve uma pergunta muito próxima a essa, Dani, que assim, e o Cássio trouxe essa questão das sociedades e da escola, né? Porque assim, não há como você se autoanalisar nem se autoformar, né? Então, é preciso que você se forme enquanto analista numa análise, né? E se você é uma pessoa que interroga esse processo, né? E que endereça um trabalho de transmissão, né? De presentificação da psicanálise no mundo, você também não pode fazer isso sozinho. Não pode, não é porque é proibido, não. Não pode porque é impossível, né? Não é possível que você faça isso sozinho, sem outros, porque senão você cai em você com você mesmo, você é só eu, né? E não consegue produzir, né? Eu falei do dispositivo do passo, olha quantos eus que caem para o funcionamento acontecer, né? Então, se você está nesse lugar de se questionar sobre a formação e tal, a uma escola de psicanálise que você deve se endereçar, né? Porque, na visão de Lacan, se você se endereça a uma sociedade, né, você vai estar, na verdade, se endereçando a um grande eu. Então, é uma autoanálise coletiva, uma autoformação coletiva, porque você vai estar se endereçando a um funcionamento aí, né, que engessa sujeitos. A ideia de escola é exatamente essa abertura, né? Então, a proposta do Lacan vem firmar uma abertura, não sem rigor, né? Uma abertura de tentativa de manutenção de um determinado discurso, que é o analítico, né? Então, isso a gente faz sozinho, mas não sem outros. Pedro, boa noite. Ricardo aqui. Fala aí. Só para fazer uma colocação sobre o que a Daniela estava falando, sobre o perigo, que uma vez até comentamos, eu, o Cássio, os meninos, sobre essa questão dessa formação de analista, que já apareceu aqui em Teresina, alguns anos atrás, com certificado, com coisa, como se fosse um curso superior. Um amigo fez um investimento bem grande na época que eu entrei na faculdade, ele é da aula da biologia. Estou fazendo uma formação em psicanálise no Piauí e tal. Eu também começando o curso ainda. De formação, tem carteira e tudo. E realmente tinha. Como se fosse um CRP. Eu fui conversar até com professores na época, né, sobre isso. Aí uma professora que era de longe, que conhecia bem a psicanálise, falou, isso não existe não, cara. Isso aí são os chamados canalhas aí, que estão em Teresina. Tanto é que depois de 3 anos, voltando 6 meses para a data da formatura, né, eles foram embora. Deixaram os alunos. E é aquela coisa, como também existe profissional, né, os que se dizem analistas e como o Cássio fala, são os canalhas, né, Cássio? Existe profissional canalha, em toda a área. Tem que tomar cuidado com essas escolas. Eu estou recebendo muito convite aqui no Facebook
de escola de formação de analista. Aí tem lá os módulos. Psicopatologia 1, análise do sei de quê, análise do eu, tem umas coisas até que eu nunca nem tinha visto. É bom tomar cuidado. Sim, muito, né? Por isso... Ainda mais para ela que está querendo entrar agora na psicanálise, né? Porque pode aparecer muita coisa e não é psicanálise. Já está aparecendo, já está aparecendo a formação de psicanálise, não sei o que lá, até de faculdades, né, que tem nome e tudo mais, e a gente não sabe para onde ir. E assim, quando eu tirar meu CRP, olha a dúvida de aluno, né? Quando eu tirar meu CRP, né, que eu começar a fazer a clínica, eu posso estar com a minha abordagem já de psicanálise? Eu posso já ter essa abordagem de psicanálise ou eu tenho que estar entrando direto numa escola para poder fazer essa abordagem? Gente, tá muito Porque normalmente alguns professores orientam dizer que é a psicologia de orientação analítica, que eu não entendo muito bem não, mas para mim psicanálise é uma coisa, psicologia é outra. Mas assim, siga seu desejo, estude, como o Pedro estava falando, faça parte de um cartel, de um grupo, seja de um fórum, ou siga o NEL. É isso. Eu acho que o caminho é esse, fazer o seu cartel, né? Se direcionar aí a uma comunidade de analistas que você vê que é séria, né? Porque, João, essa coisa de escolher de qualquer lugar não é qualquer lugar, né? Porque, assim, a gente vê coisas, já vi gente fazendo formatura de psicanalista, gente, com diploma e tudo, com beca. Fala sério. Isso é canalice, porque assim, não existe. Aquele papel é um papel que você pode imprimir na sua impressora. É a mesma coisa, não tem valor nenhum. Né? E nem é para... Mercadológico, né? Mercadológico. Existe um grupo, inclusive, de psicanalistas, aí sim é grupo, de várias escolas e sociedades diferentes, inclusive trabalhando para que não seja, para que isso não ocorra. Né? Tem 2 livros, um recém-lançado, inclusive, O Ofício do Psicanalista, né, que eu super indico, Dani, você que está com essas questões, leia esses 2 livros. É O Ofício do Psicanalista, o outro é também O Ofício do Psicanalista. 1 e 2. 1 e 2. Uhum. Tá? Se você botar livro, O Ofício do Psicanalista, você vai achar os 2. Uhum. É um bom livro para você responder essas perguntas. Né? E aí... verificando o seu desejo, né? Falando em análise sobre isso, falando na supervisão sobre isso, e aí localizando o seu desejo e podendo escolher alguma coisa que não seja com canalhas. Mas é isso, esse é o nome, inclusive, que Lacan fala, né? São canalhas. São aqueles que não querem saber da castração mesmo, né? Porque você, por isso, sabendo que é ilegal, né? Que nem é ilegal, que não é nada. Porque assim, nem tem regulamentação, nem é ilegal, mas não é nada. Isso é canalice, entende? Você transgredir a lei é crime, mas você propor uma coisa que não é nada é completamente ilógico, é canalice. Exatamente. Pedro, deixa eu só colocar uma coisa que tem o Ricardo, de novo, o Matheus e a Josiane também querem dizer. Não, eu ia falar só que seria como tirar um diploma, né, do próprio inconsciente. Está sendo diplomado pelo estudo do próprio inconsciente. Mas eu acho que é importante, assim, por isso que eu acho que essa conversa é importante, né? E também, assim, voltando à problemática na escola e sociedade, né? Assim, porque eu acho que tem uma questão também, assim, que a escola, na escola de psicanálise, tem essa questão também, assim, de que o sujeito não está colocado, para pensar no discurso, né? Não está colocado aí no lugar de aluno, né? Assim como alguém no hierarquia não está colocado no lugar do professor, do pesquisador e tal, né? Já que você falou da questão da hierarquia e lembrando que Lacan coloca do grados, né? Quer dizer, não tem hierarquia, né? Mas tem o grados, né?
que tem, inclusive, um certo reconhecimento do saber que aquele analista construiu no decorrer da sua vida, né? Assim, no seu relacionamento com a escola, né? Assim, né? Então tem isso. Mas assim, eu acho que tem um outro aspecto, né? Assim, que tem sempre essa... Isso o Freud já viveu, né? Da época dele, né? E continua, porque assim, os mercadores do templo estão aí presentes aí do mesmo jeito, né? Estão aí vendendo, né? As suas indulgências e tudo mais, né? Mas, assim, acho que sempre importante colocar o seguinte, por isso que eu acho que essa discussão realmente é muito importante, né, essa que a gente está fazendo aqui agora também. Demais. Porque é o seguinte, porque isso também, né, a gente não pode ser tentado a confundir que a oferta de um curso universitário, né, por exemplo, de uma especialização em psicanálise, teoria psicanalítica, clínica psicanalítica, etc., de que ela não é uma canalista necessariamente. Eu estou ofertando um curso de especialização que eu oferto em psicopedagogia, em neurologia, em engenharia, qualquer coisa. Muito bem lembrado. Eu acabei de montar, eu estou coordenando um curso de especialização que acabou de ser ofertado. Isso. Eu não sou mas eu não estou propondo formar exatamente. Mas, Cássio, eu estava falando dos que dão carteira de psicanalista. Eu concordo. Esse é outro ponto, Ricardo. Porque ele está sendo muito claro ao dizer que estou oferecendo uma especialização em psicanálise, é uma formação universitária, né, no segmento da sua formação. Você terminou uma graduação, fazer uma especialização, sei lá, mestrado, doutorado. O Pedro é mestre em psicanálise. Exatamente. Mas isso me fez psicanalista. Exatamente. É um título, né, é um grau que ele obteve, universitário, e a UERJ não está dizendo que está formando psicanalista. Né? Ela está formando mestre em psicanálise. Né? Pronto, acabou. Formação em psicanálise é outra coisa, que é isso que a gente está discutindo, né? Qual é a função do fórum, a função da escola e tal, né? E ainda o problema, Cássio, que quando a UERJ, né, me dá lá o diploma de mestre em psicanálise, além dela dizer não outorgar, né, nenhuma nomeação de psicanalista ou qualquer coisa parecida, né, de falar, formei um psicanalista. Além disso, ela está me dando um diploma reconhecido no mercado de trabalho. Exatamente. Ela é uma instituição, né, que é avaliada por um outro órgão. Exatamente. Que entra no nível hierárquico da coisa. Né? Ela não diz que eu sou psicanalista, mas aquilo tem uso. Se eu for professor universitário, esse diploma serve. Exatamente. Certificado de psicanalista, nem isso é. Exatamente. Né? Por isso que é canalice, né? Exatamente. Né? Eu sei que não é, mesmo assim eu faço. Né? Eu sei que não é, mesmo assim eu faço. Né? Assim, né? Eu acho que é essa questão. Mas isso aí só, né, Daniela? Acho que é isso sim. Quer dizer, são duas coisas, né? Uma é essa que o Pedro está dizendo, assim, invista na sua análise, invista na sua supervisão, se enderece de alguma forma a instituição aí, né? Que investe, né, de alguma maneira aí, né, na formação do analista e tal. Outra coisa é a sua formação universitária, se você vai dar continuidade ou não. Né? Assim, outra coisa é isso. Eu quero fazer um curso de especialização, um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento. É outra história, desde que você saiba que não é isso que vai te autorizar a ser psicanalista. Né? Não, João. Esses são aparatos para que você possa, que não são autoritários nem de vigilância, né? São aparatos e fatos, né? Você pode observar e verificar ali se aquela pessoa que a sua transferência está ligando o sinalzinho ali, se ela está num lugar interessante. Aí você procurar um canalha, não vale a pena. Porque é bom lembrar, né, Pedro, que a transferência é de estrutura, né? Assim, a gente começa a conversar, a transferência está lá. Agora, o que o outro vai fazer com isso? Transfere com coisa, e a gente endereça coisas. Exatamente. Essa coisa é questionável. A gente estabelece laços, né? Não é à toa que a gente trata da transferência. Exatamente, né? Exatamente. E a gente ama coisas que nos fazem mal. Né? Exatamente. Ô, gente, olha só, a nossa discussão está ótima, mas assim, o real do corpo também nos pede para parar, né? Então, assim, eu vou muito rapidamente dar a palavra ao Matheus. Josiane já falou, né? O Matheus e ao Ricardo.
e logo depois eu vou passar para o Pedro novamente para as considerações finais. Pedro, já de antemão, eu gostaria muito de te agradecer pela sua disposição, pela clareza da sua exposição, que acho que isso também é muito importante, né, assim, né, de ter clareza naquilo que se diz, naquilo que se transmite também em psicanálise, naquilo que se ensina. Então, eu quero te agradecer por isso, né, assim, eu estou certo, assim, inclusive alguns comentários que algumas pessoas me mandaram no meu WhatsApp, né, dizendo disso, te agradecendo, pedindo contato seu e etc e tal, porque realmente ficaram tocados, né, e felizes porque conseguiram acompanhar. A gente tem gente aqui das mais diversas temporalidades em leitura, estudo de psicanálise, gente que nunca leu Freud, nunca leu Lacan, que nunca leu o intérprete, ou que só lê intérprete, de todo jeito a gente tem, né, aqui, e as pessoas estão agradecendo por isso. Então, gostaria de te agradecer, tá, por isso, pelo fato de você conseguir ter comunicado isso, porque nós, agora, né, hoje especificamente, né, nós nos internacionalizamos, né, então a gente tem gente da Paraíba, né, que é um outro país aqui vizinho, né, a gente tem gente do Ceará, né, aqui, né, de um outro país aqui, Ceará, de Minas, que já está com a gente há um tempo, do Rio, de São Paulo, a gente tem gente aqui, e especificamente, tem do Pará, né, a gente tem gente do Pará, e especificamente temos aí 2 pessoas da Colômbia nos acompanhando, né, assim, com a gente, o Diego e acho que a Daniele, né, mas não essa Daniele, outra pessoa, né, temos 2 pessoas da Colômbia também nos acompanhando aqui nessas discussões. Então, nós ficamos muito felizes com isso, viu? E, desde já, também eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né, todo mundo que está aqui até agora com a gente, que participou, que ouviu, que ficou calado, sendo tocado. Gente, é isso mesmo, fale, né, a gente, em psicanálise é isso, vamos falar besteiras, inclusive, que é assim, inclusive, se faz uma análise, falando besteiras, né, se a gente vai falando, né. E, Matheus, você, depois o Ricardo, e Pedro, a palavra também, após eles, é sua, para você fazer as suas considerações finais. Cássio, obrigado. Ô, Pedro, prazeraço, achei fantástico a sua fala. O Cássio acabou respondendo a minha questão quando eu queria entender mais qual que é essa questão da escola em relação ao Lacan, né? O que há na escola lacaniana que enlaça o analista, né, que faz esse enlaçamento, que deixa o psicanalista em relação à formação, porque recentemente eu venho participando muito né, dos grupos aqui do NEL e das atividades do Fórum do Campo Lacaniano aqui de Belo Horizonte. E vim sentindo aquela estranheza familiar assim, mas que te aproxima muito. Talvez, posso estar enganado, talvez você tenha falado também, eu tive ausente um período aqui, se essa escola ela propõe esse trabalho que opera, talvez, próximo do discurso do analista, seria isso? Talvez? A escola estaria nesse lugar, igual eu vi que você estava falando do lugar, né? Sinto que quando há essa possibilidade, ela provoca saberes singulares em relação ao estudo, à aplicação, à implicação da psicanálise. Sim, por aí mesmo, Matheus. Vai falar, Ricardo? Não, só agradecer mesmo a participação dele, gostei da didática dele, na verdade, sobre aquela dúvida que eu até tinha colocado, sobre escola e fora, a diferença. Deu para esclarecer. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço o convite, Cássio, né, que falou, a gente se conheceu lá atrás, lá no Rio, né, muito bom, assim, muito bom duplo, muito bom de estar, da gente conseguir manter laços, né, e transferências de trabalho, e também muito bom de estar aqui no âmbito do campo lacaniano, né, ultrapassando os limites da universidade e pensando aí num outro âmbito. Muito legal. Gostei muito. Gente, um prazeraço. Obrigado. Tem algumas pessoas despedindo aqui já, né? Um abraço, mais uma vez. Até breve.